Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos a mais um webinar da Hanna Brasil. Eu sou a Carolina, eu faço parte da equipe de consultoria e hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho a respeito dos nossos tituladores automáticos, né? Então, a gente vai ver como fazer manutenção, quais são os cuidados e pontos de atenção que nós precisamos dos nossos instrumentos, tá? Então, aqui só para vocês saberem da nossa programação, eu vou primeiro apresentar para vocês um pouquinho sobre a Hanna, para quem não conhece, né? Mostrar um pouquinho do que a gente trabalha. E aí a gente entra mais a fundo nos tituladores. Nós vamos conhecer toda a nossa linha, que totaliza 4 instrumentos diferentes. Aí a gente vai entender um pouquinho sobre cada um. E nisso a gente começa a detalhar um pouquinho sobre quais são os principais pontos de atenção com cada um dos instrumentos, tá? Aqui nós temos uma aba de perguntas, então se eventualmente vocês ficarem com alguma dúvida, surgir alguma questão, vocês podem mandar escrito ali, que ao final eu respondo e nós vamos conversando, tá? Então, a Hanna Instruments é uma empresa italiana, né, que foi fundada em 1978, cujo principal foco é atuar no mercado de instrumentação eletroanalítica, tá? Hoje nós temos 4 fábricas, sendo a nossa principal na Romênia e a nossa matriz fica nos Estados Unidos, tá? Em escritórios, nós estamos presentes em mais de 40 países, tá? E falando um pouquinho disso de instrumentação eletroanalítica, né? Quais são as principais famílias de instrumentos que nós trabalhamos? São medidores envolvendo principalmente análises físico-químicas. Então, toda a parte de análise de pH, condutividade, oxigênio dissolvido, medidores de íon seletivo, né? Nós temos um amplo portfólio aí de sensores, e nós trabalhamos desde equipamentos de processo até equipamentos de laboratório e bolso e os portáteis, tá? E aí nós vendemos, né, os reagentes e soluções, os consumíveis necessários para a utilização dos nossos instrumentos, tá? E nós temos também diversos modelos de colorímetros, né, na parte de fotometria também. Aqui no Brasil, nós temos um único escritório, né, que fica localizado aqui em São Paulo, no Tamboré, que é onde nós temos nossa assistência técnica, o nosso estoque fica aqui, né, o setor administrativo, comercial, e também um laboratório para que nós possamos realizar testes de aplicação, né, e testes com os nossos instrumentos de forma geral, tá? Bom, então, entrando um pouquinho aí na nossa linha de tituladores, né? Como eu comentei com vocês, nós temos 4 modelos, tá? Esses 4 modelos a gente divide em 2, sendo 2 potenciométricos e 2 Cal-Fischer. Tá? Então, o HI 931 e 932 são os potenciométricos, e o 933 e 934 são os tituladores Cal-Fischer, tá? Já adiantando, a gente vai verificar isso a fundo, mas os potenciométricos utilizam de um sensor de pH, ORP, íon seletivo, né, para a detecção do ponto final. E os tituladores Cal-Fischer, eles são específicos para análise de umidade, tá? A gente não consegue configurar métodos diferentes, além de determinação de água, nesse tipo de instrumento especificamente, tá? Então, um pouquinho sobre os tituladores potenciométricos. Essa é a carinha que eles têm, né?
E aí eu até coloquei aqui todos os tipos de análise que nós conseguimos trabalhar com esse titulador, tá? Então, aqui é o instrumento. Essas partes aqui, ó, que vocês estão observando, essa e essa, né, que são iguais, são as buretas do instrumento, né? É onde fica ali a seringa, vocês vão ver mais à frente, que fica carregada de titulante, né? Então, por essas mangueirinhas aqui, né, ele aspira o titulante e dispensa aqui nos nossos beckers, né, onde nós estamos com a nossa amostra, e aqui os sensores para poder fazer a detecção do ponto final, tá? E ele é um instrumento bastante versátil. Todos os nossos tituladores nos deixam configurar metodologias. Então, a gente consegue personalizar a adição de volume, né? Para que a gente consiga otimizar um método para a nossa aplicação, tá? Então, a gente consegue realizar todos esses tipos de análise, incluindo esse eletrodo fotométrico. Não sei quem já teve contato, mas ele é um sensor que vem com um LED, tá? Então, nesse caso, quando a gente utiliza o sensor fotométrico, a gente acaba precisando utilizar o indicador colorido mesmo, tá? Porque é com base na viragem da cor que esse sensor detecta o ponto final, diferentemente dos potenciométricos, né, que dispensam o indicador, no fotométrico é necessário, tá? E aí, eu vou mostrar aqui para vocês, então, um videozinho para que vocês consigam visualizar realmente esses tituladores, né, para acredito que muitos de vocês tenham, né, inclusive esse modelo branquinho é um modelo novo que foi lançado recentemente, né, então muitos conhecem os modelos anteriores, 901, 902, tá? O que mudou? Basicamente esse agitador, né, que vocês estão visualizando, ele nos deixa colocar até 3 sensores, tá? Esse agitador, né, ele vem com o titulador também, tá? E aí a parte de fora, o layout, tá? Então, de resto, quando a gente compara com o modelo anterior, ele é a mesma coisa, tá? O software, a programação interna é exatamente igual, tá? Aí aqui vocês conseguem visualizar, né, a nossa bureta ali, o êmbolo, pressionando para cima, né? A gente tem a lista de métodos. Então, o titulador potenciométrico, né? Os nossos dois modelos têm essa carinha, tá? E eles funcionam de forma bastante parecida. Mas eu vou mostrar para vocês, então, quais são as diferenças entre eles, tá? Então, vamos lá. A primeira delas é a quantidade de placas analógicas, né? O que a gente chama de canais, que nada mais são do que as entradas para os sensores, tá? O 931 tem uma, enquanto o 932 tem até duas, tá? Ele pode ter uma ou duas, isso não é obrigatório, tá? Mas aí isso nos permite trabalhar igual aquela imagem anterior que vocês viram com 2 sensores, tá? Isso não significa que ele faça duas titulações, né? Duas análises ao mesmo tempo, tá? É só uma questão de poder configurar qual eletrodo nós vamos utilizar, sem ter que ficar trocando a todo momento, tá? Além disso, o 932 nos permite fazer titulação de retorno, né, que é a retrotitulação. Existem alguns casos específicos que nós temos que jogar algum reagente em excesso e depois titular esse excesso, né? Isso é a retrotitulação de forma extremamente simplificada. Então, nas configurações de método internas dele, a gente consegue configurar isso, tá? Também, ele pode vir com uma bomba peristáltica na parte traseira ali da bureta,
né, que é como essa que vocês estão observando aqui na imagem, para caso vocês precisem adicionar algum reagente secundário, tá? Então, por exemplo, se alguma amostra que eu preciso acidificar antes de iniciar a titulação, por exemplo. Aí a gente consegue automatizar utilizando essa bomba, tá? E aí o 931 não tem essa opção. Com o amostrador automático, né, o autosampler, nós temos aqui, a gente consegue configurar esse carrossel, né? Por exemplo, um becker de armazenamento, um de limpeza, e aí a gente coloca nossas amostras nos outros copinhos, né? E aí essa parte aqui do dispositivo sobe, aí ele gira e desce novamente, né? Ele vai para o becker de acordo com as nossas configurações, tá? Então, para automatizar as nossas análises é bastante interessante o uso desse instrumento, mas ele é conectado somente com o 932. O 932 também nos deixa linkar métodos, né? Então, às vezes, nós temos uma mesma amostra e a gente precisa fazer duas titulações diferentes. Então, a gente consegue linkar os métodos, né? Deixá-los em sequência, de forma que o titulador pode terminar um e já iniciar o outro direto, tá? E isso o 931 não nos permite, além da titulação de múltiplos pontos de equivalência, né? Eventualmente, a gente pode ter algum tipo de análise que exige mais de um ponto final, né? Uma titulação de um ácido poliprótico, por exemplo, como é mais ou menos essa curva que a gente colocou aqui, né? Então, no 932, a gente pode colocar até 5 pontos de equivalência, tá? E o 931 é somente um mesmo. Então, eu passei esses dados só para vocês entenderem as diferenças, porque eles são fisicamente iguais, tá? Então, o 932 é um pouco mais flexível, nos permite colocar algumas funções a mais quando comparado com o 931, tá? E aí, agora a gente acaba entrando um pouquinho mais na parte de manutenção mesmo desses tituladores, tá? Dos potenciômetros. Então, uma coisa que é muito importante, é muito legal vocês saberem e conhecerem, é que todos os nossos tituladores que têm bureta, né? Todos os nossos tituladores volumétricos, eles têm a seringa ali dentro, né, da bureta. Então, essa parte aqui, ela está aqui dentro, né? Aqui tem esse shield só para proteger da entrada de luz, né? Mas se a gente empurra para o lado aqui esse shield, ele fica transparente e aí a gente consegue visualizar essa seringa ali dentro, tá? Todos os nossos tituladores volumétricos, então, permitem que nós façamos a troca da seringa, tá? Aqui eu até coloquei os códigos e nós temos diferentes volumes. Então, não necessariamente precisa trocar toda essa parte, tá? A seringa é um consumível à parte. O titulador padrão, quando ele é adquirido, ele vem com a seringa de 25 ml, tá? Então, se eventualmente é alguma aplicação específica, precisa de um volume maior ou menor, aí é possível comprar essa seringa à parte e realizar a troca, tá? E dificilmente esse dispositivo aqui da seringa apresenta problemas, mas se eventualmente acontecer, então vocês sabem que é possível substituir somente essa peça, tá? E é legal, principalmente para algumas aplicações específicas, por exemplo, quando a gente utiliza o hidróxido de sódio, né, como titulante, a gente sabe que ao longo do tempo ele pode trazer um desgaste para o vidro, né? Então, se são aplicações que exigem um rigor bastante alto ali na precisão do volume entregue, né, pode ser interessante realizar a manutenção, né, a troca dessa seringa a cada 1 ano, por exemplo, né, dependendo da concentração do hidróxido, tá? Então, aí é necessário avaliar se isso é um interferente, né, é relevante para a análise que você realiza, mas, então, é um ponto interessante, tá?
E além da seringa, nós temos também uma parte muito importante das análises, né, tratando do sensor potenciométrico, que é justamente o eletrodo, né, a forma ali que nós estamos utilizando para detectar o ponto final. Se o nosso eletrodo não está legal, não está condicionado, não está respondendo bem, automaticamente a nossa titulação também vai perder a qualidade, né? Então, a manutenção dos sensores é muito importante. Muitas vezes a gente adquire, né, o conjunto do titulador com o sensor e acaba não prestando atenção nisso, né? Então, aqui eu coloquei mais ou menos um tempo de vida aí médio dos sensores, tá? É muito importante esclarecer que isso é muito relativo, tá? Depende muito do tipo de amostra, né? Em qual aplicação nós estamos utilizando esse sensor, como é feita a manutenção dele, né? Os cuidados que a gente tem. Então, isso pode variar, né? Os dados que nós trazemos aqui são sempre uma média do que a gente observa, né? Aplicações assim de forma geral, tá? Então, normalmente os sensores de pH e um seletivo membrana sólida, né? Apresentam aí uma vida útil média de 18 a 24 meses, tá? O GORP até 3 anos e os íons seletivos membrana líquida, que são aqueles que têm um polímero orgânico na ponta, né? Como indicador, até 3 meses normalmente, né? E esses sensores normalmente vêm com mais de um módulo, então é só fazer a troca do módulo, tá? E aí, como que nós fazemos a manutenção desses sensores, né? Tem que sempre verificar a forma correta de armazená-los, né? Por exemplo, o pH e o ORP tem a solução de KCl, né? Então, cada tipo de sensor tem a sua forma correta de ser tratado ao longo do tempo, tá? Mas então, para vocês saberem também que são pontos a se verificar, tá? E ainda sobre o titulador potenciométrico, ele tem as mangueiras, né, que eu mostrei para vocês no videozinho e na imagem, as mangueiras de aspiração e dispensa. Então, se eventualmente vocês visualizarem que essas mangueiras estão desgastadas, vocês podem fazer a troca, tá? Porque todos esses códigos, todos esses consumíveis, nós vendemos à parte, nós trabalhamos, tá? Então, é só vocês entrarem em contato conosco que a gente consegue auxiliá-los com relação a isso. Seja a hélice do agitador, todas essas peças, a gente precisa trocar só quando a gente visualiza que não estão mais funcionando da forma esperada, tá bom? E o titulador potenciométrico é bastante simples, ele é mais fácil em questão de manutenção, tá? O que mais importa para a gente é realmente o sensor potenciométrico, que é o que vai detectar o ponto final, tá? Agora entrando, então, um pouquinho na questão dos tituladores Cal-Fischer. Tá? Como eu comentei, eles são exclusivos para determinação de umidade, tá? Então, nós temos o 933, que é o volumétrico, e o 934, que é o colométrico. Esse colométrico, ele não tem bureta, ele opera de uma forma diferente, tá? Então, aqui vocês estão visualizando o 93. Ele tem uma bureta, ele vai com a bureta de 5 ml, tá? E potenciométrico, porque ele tem que trabalhar em sistema fechado, né? Aqui é a nossa célula de medição, e porque senão a umidade do ar interfere na nossa análise, né? Por isso ele tem que ficar todo fechado. E esse é o titulador que exige mais cuidados, tá? Ele é o que exige maior atenção à manutenção. Vocês vão entender o porquê, tá? Então, aqui, só para vocês conhecerem, essa é a nossa célula de medição. E aqui, esses laranjinhas, né, que vocês estão observando aqui nas fotos, são cartuchos de sílica, né? Por quê? Porque, como eu comentei, o sistema tem que estar fechado e manter um certo padrão de umidade ali dentro, né? Tem que estar relativamente seco. Então, essa sílica,
é para auxiliar a manter esse padrão. Aí nós temos da mesma forma as mangueiras do titulante, né, que são essas que entram e saem da bureta, só que ele tem uma entradinha diferente nessa da mangueira de dispensa de titulante, né, que a gente tem que rosquear aqui na tampa da célula, né. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com essas mangueiras, tá? E, ó, todas essas conexões, eu vou mostrar para vocês um videozinho que vocês vão enxergar melhor isso, tá? Mas todas essas entradas aqui têm anéis de vedação, tá? Porque o sistema tem que estar completamente selado, bem certinho, tá? Então, todos esses anéis de vedação exigem manutenção, tá? Essa bureta, ela é de 5 ml, como eu falei. Então, como os nossos tituladores têm 40 mil passos, né, a nossa bomba, o volume mínimo de entrega aqui é 0,125 microlitros, é um volume bastante baixo, tá? Então, por isso a gente tem que cuidar bastante da manutenção dessa mangueira e da pipetinha de dispensa, que eu já vou mostrar para vocês, tá? Então, aqui eu coloquei para vocês os principais consumíveis tratando de manutenção do CalFisher volumétrico, né? Diferentemente do potenciométrico, que eu comentei que a gente troca as mangueiras quando a gente visualiza que elas estão desgastadas, né? Para o CalFisher volumétrico é importante fazer a troca anual, tá? Dessas mangueiras, principalmente dessa daqui. Esse encaixe, né, para rosquear na célula de medição, tá? Como eu comentei com vocês. Além disso, o kit de anéis de vedação, tá? Todas aquelas conexões têm um anelzinho de vedação para manter o sistema selado. Com o tempo, esses anéis começam a ressecar e, eventualmente, eles podem se desfazer mesmo, né? Começar a rachar. E aí, o sistema não fica mais vedado da forma correta. E isso interfere diretamente nas nossas análises, tá? E aqui eu coloquei também esses septos, que são umas bolinhas assim, de um polímero, né? Como se fosse uma borrachinha, tá? E onde entram esses septos? Eles ficam bem aqui, ó. Dentro dessa pecinha preta, tá? Porque quem tem o CalFisher vai compreender que ali a gente pode utilizar para perfurar, para adicionar amostras líquidas, né? Com uma seringa, para não ter que abrir a célula, né? Então, o septo fica aqui. E aí, conforme nós vamos perfurando com a seringa, ele começa a ficar mais desgastado, né? Até chegar uma hora que ele vai ficar furadinho mesmo, ele não vai mais conseguir fechar, né? O caminho ali que a agulha passou, né? Então, o septo, ele tá aqui e ele é muito importante também de ter atenção, tá? Para que ele seja trocado sempre. Porque para o CalFisher é aquilo que eu comentei, o fundamental é que o sistema esteja totalmente vedado. Tá? Então, os principais aqui são as mangueiras do titulante, tá? O kit de vedação de anéis e os septos, tá? É o que é mais importante. E a seringa se comporta da mesma forma do potenciométrico, tá? Dá para fazer a troca também. E além disso, nós temos a sílica, né? Ela vai nesses cartuchinhos, e ela fica em cima da célula de medição, das garrafas, e ao longo do tempo ela vai ficando úmida, né? Vai perdendo ali a capacidade dela de secar o sistema. Então, nesse caso, essa sílica aqui da Hanna, ela é laranja quando ela tá nova, e conforme ela vai ficando úmida, ela vai ficando meio azul, esverdeada, assim, meio cinzenta, tá? Então, vocês conseguem detectar visualmente quando é o momento de realizar essa troca, tá? Se houver algum problema com qualquer um dessas peças que eu falei, né? Por exemplo,
Se os cartuchos estão muito úmidos já, ou se nós temos algum anel de vedação que já está feito, né, rasgadinho, ou se o septo não está mais vedando corretamente, nós vamos encontrar dificuldades de realizar análises, tá? O instrumento vai ter dificuldade de secar e a gente pode observar oscilações, coisas nesse sentido, tá? E aí, aqui eu trouxe para vocês um videozinho para que vocês consigam visualizar como nós podemos fazer a troca das mangueiras, né? Que eu comentei que é importante. Então, a gente tira a mangueira de aspiração da garrafa do titulante, né? E aí a gente pode esvaziar a bureta. Tá? Aqui, ó, só para vocês visualizarem, que eu vou falar mais para frente, a pipeta de dispensa, né, a ponteira de dispensa, é essa parte aqui, tá? Vocês vão visualizar que ela tá preenchida de titulante, esse vermelhinho, né? É uma ponteirinha de vidro. Então, aquela mangueira de dispensa do titulante, a gente rosqueia em cima dessa pipeta, porque é ela que entrega o titulante aqui dentro, tá? Isso é importante para que vocês possam entender mais para frente quando eu falar da manutenção dela. Tá bom? Então, a gente tira a mangueira, desculpa, de aspiração da nossa garrafa, né, de titulante. E aí a gente pode tirar todo o titulante que tem dentro da célula, né, da seringa, desculpa. E aí a gente consegue depois desrosquear essas mangueiras, né? Elas ficam rosqueadas ali mesmo na bureta, tá? Então, aí a gente pega as mangueiras novas, né, e rosqueia no lugar dessas que estavam antes, tá? Então, aqui, ó, vocês conseguem observar encaixando ali na posição correta, né? E aí, é só rosquear bem certinho, tá? E depois devolve ali a proteção preta que estava ali antes, né? E só tomando cuidado para deixar tudo bem encaixadinho certinho, tá? E a gente rosqueia de novo as mangueiras nas suas posições iniciais. E aqui vocês conseguem ver, ó, um dos O-rings, né, dos anéis de vedação que eu comentei, que tem em todas as conexões, né? Tem um ali. Tá? E aqui, ó, vou colocar aqui para vocês os anéis de vedação, para vocês conseguirem visualizar. Todas as conexões têm um anel de vedação específica, tá? Então, todas as peças que são rosqueadas, todas essas têm um anel de vedação embaixo. Quando a gente adquire o titulador, ele já vai com os anéis de vedação novos, né? Mas quando vocês forem fazer essa troca, vocês precisam desrosquear cada uma e colocar a nova, dessa forma, tá? Então, tem tanto no eletrodo, quanto na pipetinha, né, que vocês conseguem visualizar bem aí ao lado do eletrodo, tá? E aí, até mesmo em todas as tampas das garrafas, tá? Cada uma, ó, tem o seu anelzinho de vedação, tá? Ó, tem os vermelhinhos e os pretos, então cada uma tem a sua posição correta. E é sempre colocando, é só desrosquear e substituir, tá? Para fazer a troca dos anéis de vedação, não tem segredo. E aí aqui, só para vocês visualizarem, né, como o encaixe é igual do sensor, é igual para todos. E a função dele é essa mesmo, deixar o sistema todo fechado, já que nós estamos medindo umidade, tá? E esses vídeos que eu apresentei são do instrumento modelo antigo, né, mas para o novo funciona da mesma forma, tá? Como eu comentei essas questões de os encaixes, a vedação, o sistema é todo o mesmo.
E agora, uma questão que exige muita atenção do titulador Cal-Fischer volumétrico, né? É essa pipeta que eu comentei com vocês. Quem tem o titulador Cal-Fischer sabe que essa é a pipeta de dispensa, né? Então, a gente vem com a mangueira do titulante daqui e rosqueia aqui na célula em cima dessa ponteirinha que vocês estão visualizando aqui, tá? Essa ponteirinha aqui tem uma saída que é mais fina que um fio de cabelo. Por quê? Para conseguir entregar essa precisão de volume, né? Para justamente ter o controle da dosagem. Isso nós temos que ter atenção, porque existe o risco de obstruir essa ponteira, né? Dela ficar entupida, tá? É um problema bastante grave. Por quê? Porque imaginem que o instrumento está lá, a seringa, né? A nossa bureta está empurrando o êmbolo para cima, para dispensar, né, o titulante. Se essa ponteirinha está entupida, a pressão começa a aumentar. E aí nós podemos ter desde vazamentos, né, que são situações mais simples, mas mesmo assim temos que nos atentar, até a possibilidade de estourar a mangueira, tá? De dispensa. Então, como nós cuidamos da nossa pipeta, né? Primeiro, aqui na célula tem uma marcação de volume mínimo, tá? Então, a gente sempre tem que deixar o solvente, né, o metanol, no volume mínimo, com essa pontinha dela submersa, tá? Assim, a gente garante ali que não vai haver nenhum tipo de entupimento, não vai haver acúmulo, o solvente está ali em volta dela, né? E também uma outra coisa muito importante é, se o instrumento for ficar algum tempo parado, sem ser utilizado, é bom a gente tirar, remover o titulante de dentro aqui da pipeta, tá? Então, esvazia ali a bureta e passa bastante metanol, deixando a pipeta assim, ó, limpa, tá? Porque o titulante Cal-Fischer, se ele fica parado, existe a chance dele começar a cristalizar aqui dentro, tá? Então, pode haver a obstrução por conta de titulante parado. Então, se eventualmente, por exemplo, final de ano, vai entrar em férias coletivas, o instrumento vai ficar mais de 15 dias parado, né? Uns 20 dias parado, já é interessante fazer esse tipo de manutenção, tá? E sempre ficar de olho, sempre que vocês acionarem a bureta, mas verificarem que ele não está injetando o titulante dentro da célula, né? O êmbolo está subindo e a pipeta está cheia, mas não está injetando, é legal parar e verificar se ela está entupida, tá? Se eventualmente ela ficar entupida, o que a gente precisa fazer? Aí a gente remove a pipeta daqui da célula, né? Pega ela daqui mesmo. A gente pode deixar em molho, por exemplo, em água mesmo, né? Ali por um tempo. E a forma mais fácil é puxar reverso, né? Então, às vezes a gente adapta alguma mangueirinha com alguma seringa aqui em cima e puxa reverso, né? Para o cristalzinho subir por aqui. Porque, como eu comentei, essa ponta é muito fininha. Então, dificilmente a gente consegue desentupir, né? Desobstruir essa pipeta forçando passar por aqui, tá? É bem mais fácil puxar por cima. Então, a gente tem que fazer dessa forma para conseguir desobstruir a pipeta, caso ela venha a entupir, tá? Então, essa ponteirinha é o que a gente mais precisa ter atenção no dia a dia, tá? E aí, de manutenção de trocas anuais, né, com os nossos clientes, a gente costuma trabalhar de forma anual com a troca dos anéis de vedação, das mangueiras e do septo, tá? Do Cal-Fischer volumétrico, isso aqui nós temos de mais importante, no sentido de manutenção, tá? Fischer columétrico, que é esse aqui que vocês estão observando, ele funciona de uma forma um pouquinho diferente dos demais tituladores, né? Como vocês podem observar, ele não tem bureta.
Por quê? Porque o nosso titulante, né, é gerado dentro da célula de medição. Então, ele tem um eletrodo gerador que aplica uma corrente e, a partir disso, a gente gera aqui o titulante Cal-Fischer para conseguir realizar essa análise. Então, assim como o anterior, ele também trabalha em sistema fechado, só que como ele é um pouquinho mais sensível, ele não tem sílica, ele tem peneira molecular, como agente dissecante, né? Que são bolinhas um pouquinho menores do que a sílica, tá? Vocês conseguem observar bem aqui dentro desse cartuchinho, tá? Então, assim como o anterior tem a sílica como um consumível, esse aqui tem a peneira molecular, tá? Ele não tem bureta, então a gente não precisa se preocupar com aquelas questões da seringa, né? Aqueles detalhes de mangueira, de titulante, tudo mais que nós conversamos no anterior. Aqui o principal é os anéis de vedação que tem no topo da célula, nas garrafas, igual o volume, né? Então os anéis de vedação funcionam da mesma forma. Aqui nós também temos um septo para adição de amostra, da mesma forma, tá? E a adição da célula. Nesse caso, como vocês observam aqui, as junções, né, dos aparatos que vão em cima da célula são todas em vidro, são junções de vidro esmerilhado, tá? Então, nós temos que nos preocupar com a lubrificação ali dessa junção, tá? Para ficar bem seladinho e não entrar ar. Então, nós temos um silicone, tá? Esse silicone já acompanha o instrumento e vai uma boa quantidade, porque a gente passa uma gotinha só em cada conexão, vou mostrar para vocês. Então, o que nós temos que nos atentar é isso. Sempre que a gente pensa em Cal-Fischer, a gente tem que pensar em como a nossa célula está isolada, né, para a gente fazer a amostra sem interferência do ar externo. Então, a gente vai pensar aqui na peneira molecular, né, igual a sílica do anterior, e as junções de vidro tem que estar sempre bem lubrificadas com o silicone e o septo, tá? Aí aqui, coloquei para vocês conseguirem observar, né? O kit de septo é bastante parecido com o do modelo anterior. O kit de O-rings, né, que são os anéis de vedação, é menor, porque aqui a gente só tem esse maior, que é o da célula de medição, e esses que são da garrafa de descarte e de solvente, tá? Então, esse aqui é mais simples. E esse daqui é o silicone que vai junto com o instrumento para a gente poder passar ali nas junções. Já vou mostrar para vocês. E aí, aqui é a peneira molecular que nós trabalhamos também, né, para fazer a reposição. E aqui, nesse vídeo, vocês vão conseguir visualizar como a gente passa esse silicone, né? Todos os eletrodos, todas essas peças que vão em cima do sensor, tem a junção esmerilhada. É só visualizar essa junção e passar nela, tá? É uma gotinha mesmo que a gente passa. Então, passa em todo o entorno, né? Esse é o nosso eletrodo gerador. Então, é só passar esse silicone em todo o entorno para poder encaixar ali na célula, tá? Então, toda junção vidro-vidro precisa estar com esse silicone para que a gente consiga vedar a célula de forma correta. Então, é a mesma coisa para esse cartucho de peneira molecular, né? Ele é encaixado logo acima desse eletrodo. Então, novamente, a gente passa o silicone no vidro esmerilhado dele e encaixa certinho, né? Pega ali uma gotinha, uma quantidade para passar em volta e já encaixa, tá? E é legal que a gente consegue visualizar, quando a gente coloca, né, uma pecinha em cima da outra, a gente vê o silicone ali se acomodando e selando, tá? E aí o eletrodo, todas as demais peças funcionam dessa mesma forma, tá?
Então, esse é um dos passos principais para a gente manter o nosso titulador seco da forma correta, tá? Então, pessoal, de manutenção dos nossos instrumentos, né, de forma geral, o que nós tínhamos para passar para vocês, que é mais importante, são essas questões que nós conversamos, tá? Eu vou abrir aqui rapidamente as observações que vocês nos mandaram. Deixa eu ver, aqui é a Thalita. Bom dia, essa questão do desgaste da seringa. Avaliar com as calibrações, qual a frequência sugerida? Em nosso caso, usamos NaOH 01 normal. Então, é possível sim avaliar essa questão do desgaste do vidro com calibração, né? Porque se eventualmente o vidro estiver muito desgastado e começar a atrapalhar o desempenho da sua seringa, né, da bureta, isso vai ser detectado em uma calibração, né? Esse erro que está apresentando. Né? E para algumas aplicações pode ser mais relevante do que outras, né? E a gente tem, assim, como uma sugestão, né, de troca de seringa, se você está trabalhando abaixo de 1 normal do hidróxido, que é o seu caso, essa troca de bureta pode ser anual, tá? Agora, se já é um titulante mais concentrado, acima de 1 normal, aí já pode ser a cada 6 meses ou com uma frequência um pouco mais alta, tá? Essa é a nossa sugestão, tá bom? E uma outra observação aqui do Guilherme, sobre o 931. O pistão apresentou um vazamento em menos de 3 meses com solução NaOH meio normal. Seria apenas uma peça para venda, pistão e seringa? E tem algum limite de concentração para que a solução não ataque o material? Então, a princípio, nós não temos especificado nenhum limite, né? Porque o pessoal costuma utilizar padrão mesmo, né? O máximo que a gente costuma ver de forma geral é um normal. Por isso que a gente sempre pede, se for alguma aplicação muito diferente, alguma coisa que fuja do que a gente observa regularmente, para a gente conversar antes, para a gente conseguir verificar, né? Então, a princípio, esse meio normal tá ok, tá dentro, né, do que a gente observa mesmo, tá? E é aquela... Vou até voltar aqui para vocês conseguirem visualizar a fotinho do que vai junto naquele código. Então, acho que aqui... Deixa eu voltar aqui. Então, ó, é assim que vão esses códigos, tá? Ele já tem essa peça de teflon embaixo da seringa, que é o que a gente usa para encaixar aqui embaixo, né? Então, o pistão tá aqui, tá? Esse é o código. Se você quiser, Guilherme, pode me mandar um e-mail, que aí eu consigo te mandar a lista completa de consumíveis que a gente trabalha, tá? Para vocês verificarem as variações que a gente tem dessa peça, tá bom? Meu contato... Aqui, ó. Meu e-mail é esse, tá? Então, é isso, aqui fica o meu contato, caso alguém queira perguntar alguma coisa mais específica, queira fazer alguma crítica, observação, então, né, eu fico à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigada pela presença de todos e até a próxima